Fala galerinha, bom dia! Belezinha? Seguinte, hoje eu vou tratar de um tema muito interessante, principalmente para quem trabalha com marketing digital. É muito comum, pelo menos eu tenho visto isso com muita frequência, principalmente nos grupos de Facebook, grupos e páginas de Facebook. As pessoas trabalhando o seu tráfego, construindo a sua estrutura, a sua audiência dentro das redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram. Isso é realmente muito importante, eu não discordo. Mas a gente precisa levar em consideração o seguinte fator: nenhuma dessas contas pertencem a você. E o que eu quero dizer com isso? Pode parecer uma frase clichê, mas construir a sua audiência, construir todo o seu negócio em cima do público de redes sociais é a mesma coisa que você investir dinheiro, construir um castelo em um terreno que te foi emprestado. Por quê? As regras mudam diariamente, mensalmente, anualmente. O Google, por exemplo, acabou de fazer agora no final do mês passado, início desse mês, ele acabou de fazer uma atualização e nessa atualização algumas regras mudaram. Não são regras que afetam diretamente as contas que já existem, né? Mas a forma como o Google processa as informações, e ranqueia, por exemplo, as páginas, os canais, os artigos, as pessoas nas suas páginas, nos seus mecanismos de busca. E o que eu quero dizer com isso? Tem muita gente que fala, por exemplo, que o blog morreu. Na minha opinião, eu não concordo. Principalmente porque o blog é seu. É o seu domínio, é a sua hospedagem, são as suas regras. É você quem faz as regras lá. É diferente, por exemplo, do Facebook e do YouTube, do Instagram. Por que isso? Na minha visão, a parte interessante de ter ou de estar presente nas redes sociais, e eu faço parte disso, eu também estou presente, olha eu aqui falando com vocês através do YouTube, por exemplo. É importante você marcar sua presença e construir uma audiência em redes sociais. Porém, é mais importante que você seja capaz de manter essa audiência independente das regras mudarem ou não. E eu não estou falando, como eu citei, por exemplo, da atualização do YouTube, da atualização do Google, por exemplo. Eu estou falando da visão das pessoas em relação aos produtos, serviços e a forma como eles são apresentados. Certo? Até pouco tempo atrás, vamos colocar aí até 5 anos atrás, nós éramos obrigados a assistir as propagandas, as publicidades, da forma como elas eram apresentadas nos intervalos das novelas, dos filmes, do futebol, do Fantástico, ou da emissora que você assistia, ou dos programas que você acompanhava. Você era obrigado a assistir esse tipo de publicidade. Inclusive, você era obrigado a assistir o conteúdo que a emissora disponibilizava para você, nas rádios também, na televisão e tudo mais. Hoje já não funciona assim. As regras mudaram. Hoje tem a Netflix, hoje tem Spotify e várias outras do mesmo segmento que te fornecem conteúdo dentro das suas necessidades, dentro do que você quiser assistir, do que você quiser ouvir naquele momento. Isso foi uma mudança de regra muito grande e a gente pode acompanhar que até algumas emissoras têm sofrido muito com isso e têm se adaptado. Da mesma maneira, nós precisamos nos adaptar. E a melhor forma de fazer isso é você ter o seu próprio canal. É você ter a sua própria estrutura. Um site, um blog, uma forma que as pessoas possam te encontrar além das redes sociais. É possível que as regras mudem na estrutura das redes sociais que afetem diretamente a mim e a minha audiência? Sim. Existem regras básicas e estruturais que os meios de comunicação usam. O Facebook usa, tanto no Facebook quanto no Instagram, o WhatsApp usa, e o Google usa, tanto no Google quanto no YouTube, que eu acredito que sejam os maiores canais de comunicação da atualidade. O Twitter, por exemplo, também. E aí o que acontece? Essas regras, quando elas mudam, você precisa se adaptar. E se você não estiver enquadrado dentro dessas regras, você vai perder toda a sua estrutura. Eu já tive contato com pessoas que perderam blogs, da Wix e da Blogger, por exemplo, porque infringiram as políticas deles. Pessoas que perderam canais do YouTube, pessoas que perderam páginas, grupos e perfis no Facebook, entendeu? Então, tudo o que essas pessoas construíram nesses canais se perdeu. Toda a estrutura, todo o conteúdo, toda a audiência que elas tinham lá, tudo o que elas construíram lá foi perdido. Por quê? Eu não sou dono desse canal no YouTube. Eu não sou dono da minha página no Facebook. Eu não sou dono da minha conta no Instagram. O YouTube é dono da minha conta, o Facebook é dono do meu perfil e o Instagram é dono do meu perfil lá também. No dia que eles disserem que eu não me enquadro mais, eles podem simplesmente cancelar o meu acesso. E eu não tenho mais nada para fazer.
Justamente por esse motivo, vem a sugestão que eu acho que é a mais importante que eu posso passar para vocês. E a sugestão é a seguinte: use esses meios de comunicação, use as redes sociais para atrair o tráfego para você, para a sua estrutura, para o seu site, para o seu blog. E lá no seu blog, você vai complementar as informações que você disponibiliza nos seus meios de comunicação, nas suas redes sociais. Certo? Dessa forma, as pessoas vão estar em contato com você e não com a rede social. Você vai ser a fonte de informação deles. Você que vai, que seja informação de estudos, que seja informação para diversão, qualquer tipo de informação que você esteja acostumado a divulgar. Essas informações podem sim muito bem ser divulgadas no seu próprio canal. E o importante de usar as redes sociais é que são os principais meios de obtenção de tráfego, e principalmente tráfego gratuito. Se o seu conteúdo for muito bom, as redes sociais vão produzir tráfego gratuito para você. E se você conseguir direcionar o seu tráfego, esse tráfego, para o seu canal, isso vai ser ótimo e vai ser muito bom porque você não vai depender das redes sociais. Certo? Ah, mas aí eu não preciso então ter a minha conta nas redes sociais, não preciso atualizar a minha conta na rede social? Não, muito pelo contrário, você precisa atualizar suas contas nas redes sociais. Você não precisa depender única e exclusivamente delas. Isso que é o perigoso, entendeu? Essa é a minha dica de hoje. Espero ter ajudado vocês. Fiquem atentos a essa situação, porque cada dia que passa, a gente vê, por exemplo, que as redes sociais, os grandes meios de comunicação têm usado inteligência artificial. Isso é bom e é ruim, isso vai depender do ponto de vista. Isso é bom e ruim por quê? É bom porque muita gente, principalmente esse povinho que cria conta fake, que vive de criar conta fake e de colar link de afiliado, essa turminha tende a desaparecer, desculpem. Essa turminha tende a desaparecer. Por quê? Porque a ideia do Facebook, a ideia original do Facebook, a ideia original do Google, por exemplo, é que todo o conteúdo de valor seja divulgado para as pessoas, que as pessoas tenham acesso real a conteúdo de valor real. Então, gente que cria conta fake não tem nada de valor para agregar. Gente que vive de colar link de afiliado também não tem nada de valor para agregar. E a inteligência artificial do Google e do Facebook, por exemplo, que são os principais meios, eles já começaram a conseguir identificar comportamento, certo? E esses comportamentos não agradam nem a mim como usuário dessas redes sociais e nem aos donos das redes sociais, porque esse é um tipo de comportamento de spam, é o tipo de comportamento que não agrada a ninguém. Então, as pessoas que costumam ter esse tipo de comportamento simplesmente vão ser excluídas do Facebook, do YouTube e das redes sociais, certo? Isso é uma ótima notícia para mim, que não gosto desse comportamento, e é uma péssima notícia para esse povo. Né? E quem trabalha, eu conheço pessoas, por exemplo, produtores, que ensinam, inclusive, nos seus cursos, a criar contas fake. E ele, inclusive, mostrou um dia, numa das aulas gratuitas, uma sacolinha, isso aqui são chips para eu ativar as contas fake no Facebook. E tinha pelo menos ali uns 50 chips. Esse tipo de situação vai acabar. E quem vive disso também vai desaparecer. Se esse é o tipo de negócio que você está construindo nas redes sociais, é um alerta, né? É interessante você começar a pensar em migrar para você ter a sua própria estrutura e não depender das regras de Facebook e Google, ok? Eu espero ter ajudado. Até o próximo vídeo.